Vamos agora para o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 26. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de número 26. Novo Testamento, começando aí com Mateus, depois Marcos, Lucas. Lucas é o terceiro livro aí. Capítulo 1, versículo de número 26. Acharam aí, meus irmãos? O livro sagrado diz assim: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, nós pedimos a sua iluminação, o seu entendimento, para que possamos compreender a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós queremos que o Senhor nos dê a sabedoria, o entendimento. Fale ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero aproveitar esse texto para falar acerca do cristão ser uma referência de bênção para o mundo. Nós, como cristãos, temos que procurar ser uma referência de bênção para o mundo. O livro sagrado diz que o mundo jaz no maligno. Tantas pessoas perdidas, tantas pessoas entregues a tantos problemas, e o mundo está precisando de verdadeiros cristãos, de cristãos que sejam realmente a referência de bênção nesse mundo. O que é uma referência? Referência é aquele que serve de exemplo, de modelo para ser seguido.
E o mundo hoje está sem referência. Os nossos jovens, eles estão seguindo pessoas que não são um modelo realmente de bênção e acabam indo por caminho errado. As pessoas hoje têm como referência um artista de novela, elas têm como referência uma pessoa talvez hilária, naquela vê na televisão, um comediante, nada contra, mas às vezes pessoas que não conhecem a Cristo, que têm comportamentos que são condenados pela palavra de Deus. Está faltando mais cristãos que mostrem para o mundo que existe um Deus através do seu comportamento, através da sua bênção, através da sua vida. É isso que nós estamos precisando nos dias de hoje. Quantas são as pessoas que às vezes se intitulam cristãos, mas não têm testemunho de cristão, não vivem como cristão, não andam como cristão, não tem testemunho na vida deles, testemunho de bênçãos, testemunhos de milagres, de cura, de restauração. Alguém pode perguntar, mas o que esse texto que o senhor acabou de ler tem a ver com isso que o senhor está falando? Aí que nós vamos chegar ao ponto importante. Esse texto nos fala da visita do anjo Gabriel até Maria, até a Virgem Maria. A Bíblia diz que o anjo veio até ela e falou acerca do plano de Deus para Maria. Ele começou a conversar com ela, que ela daria luz ao menino, que se chamaria Jesus. E estou resumindo para você, para a gente não ficar com muitas delongas. E ela então disse, como é que se fará isso? Disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. E o anjo Gabriel falou uma coisa muito importante para Maria. Olha o que diz aqui, o versículo de número 36. Maria questiona o anjo, Senhor, como é que vai acontecer de eu dar à luz o menino se eu não tive relações sexuais com ninguém? Eu sou virgem. E o anjo disse para ela no verso 36, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Veja que o anjo fez menção de Isabel, que era prima de Maria. O anjo fez referência a esta mulher chamada Isabel, porque ela era um exemplo de bênção. Porque a Bíblia diz que ela era estéril, já em idade avançada, e o Senhor Deus a abençoou de forma que ela deu à luz a um menino. Então, quando o anjo mencionou a respeito de Isabel, ele estava dando para Maria uma referência de fé, uma referência de bênção. Ele estava mostrando a alguém que foi abençoado, alguém que talvez estivesse passando uma situação talvez até parecida, numa coisa impossível de acontecer, porque Maria era grávida, era virgem, e ela não podia ter filhos. Era virgem, não tinha contato com ninguém, como é que ela ia gerar uma criança? Era impossível humanamente falando. A Isabel era estéril, já avançada em idade, também era impossível aos olhos humanos. Mas o anjo falou, olha para Isabel, olha o que aconteceu com ela. Ela também não podia ter filhos, mas ela conseguiu esse milagre, conseguiu essa bênção. E você pode ver que logo em seguida, ele diz, porque para Deus nada é impossível. Irmão, é esse exemplo que está faltando no meio do povo de Deus, de pessoas que sejam referência de bênção. Às vezes, quantos e quantos cristãos, eles são referência de coisa ruim, só daquilo que não presta, só daquilo que não agrada o Senhor. Infelizmente, se você às vezes tomar como exemplo determinados cristãos, a pessoa vai começar a fazer coisas que entristecem a Deus, ela vai deixar de acreditar em Deus.
ela vai deixar de crer na palavra. Por quê? Porque muitos não são referências do bem, não são referências de bênçãos. Porque quando você passa por um problema, por exemplo, alguém vem dar um testemunho aqui, e essa pessoa que dá o testemunho aqui, ela viveu uma situação que você está vivendo. O testemunho que esta pessoa dá vai reforçar a sua fé, vai fazer a sua fé ficar mais firme, porque aquela pessoa tornou-se uma referência de bênção para a sua vida. Ela não podia, mas conseguiu. E então você vai olhar para aquela pessoa, você vai ficar mais fortalecido. Nós temos que ter alguma coisa para dar, e não é religião, é Jesus de Nazaré, é a bênção do Senhor. Você quer ver o exemplo? O anjo, o próprio anjo faz menção. Você já viu isso? O anjo de Deus mencionar o seu nome para alguém? Isso é muito forte, irmãos. O próprio anjo falar de você para alguém? Perdão. O próprio anjo falar de você para alguém foi o que fez o anjo a respeito de Isabel. Agora eu quero comentar com você um outro texto. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 1. Está escrito assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Olha que coisa bonita. Dois homens de Deus, Pedro e João, iam juntos ao templo. E na porta do templo era colocado um homem paralítico, um homem doente, homem que estava nesse estado há muito tempo. E ele era colocado ali para pedir esmolas. Ele era colocado ali para alguém lhe dar talvez uma moeda, alguém talvez lhe dá um dinheiro. Ele era colocado ali. Ele já estava acostumado há muito tempo a viver ali. Pedro e João passam por aquele lugar. E de repente, ele passa pelo caminho daquele homem. E aquele homem olha para ele, esperando receber alguma coisa. Mas o que ele esperava receber era o quê? Dinheiro, não era? Mas o que me impressiona nesse texto é que Pedro e João, a Bíblia diz no verso 4, que fitando nele os olhos, disse: olha para nós, olha para nós. Pedro e João pediu que aquele homem doente olhasse para eles. Por quê? Porque eles tinham alguma coisa para oferecer. Eles tinham alguma coisa para oferecer. Por isso que ele pediu: olha para nós.
Tem gente que se você olhar para ele não tem nada para te dar. Quando você precisa de uma palavra, ele só tem um mau conselho. Ele só tem palavra de revolta, de descontentamento, de murmuração. Mas diz a Bíblia que os homens de Deus, eles tinham algo diferente. Tanto é que a Bíblia diz: eu não tenho prata. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eles tinham Jesus. Ele mostrou prata para eles? Não. Mostrou ouro? Não. Mas ele mostrou o poder de Deus que vem através da pessoa de Jesus. Ele mostrou o poder de Deus. É isso que está faltando hoje. Se somos de Deus, temos que mostrar o poder de Deus para as pessoas. Irmãos, me perdoe o que eu vou dizer aqui. Não existe igreja perfeita no mundo. Só depois que nós partirmos, a igreja vai ser perfeita, que vai ser na glória. Toda igreja tem defeito. Mas eu posso dizer uma coisa, isso é como eu e você, porque a igreja somos nós. Eu posso dizer a vocês, vou descer aí agora, viu? Passar perto de você. Se prepara. Todos nós temos mais qualidades do que defeitos. Você sabia disso? Todos nós temos mais qualidades do que defeitos. Agora, você sabe que as pessoas muitas vezes vêm à igreja e elas são tentadas pelo inimigo a pegar só o defeito que a igreja tem e começar a falar para os outros lá fora. E vai plantando que não presta, porque ninguém é perfeito. Ao invés dela mostrar para os outros o evangelho, o poder de Deus que há em Cristo Jesus, que ela aceitou como Senhor e Salvador da vida dela, ela mostra um outro lado. E aí como é que as pessoas vão se converter desse jeito? Como é que as pessoas vão aceitar Jesus? Estão entendendo, gente? Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga graças a Deus. Eu escutei 3 graças a Deus aí. Eu escutei. Eu ouço bem. Eu escutei. Alguém falou aí um graças a Deus. Baixinho, mas falou. Então, é a mesma coisa. Nós não podemos entrar na conversa do diabo não, meus irmãos. Podemos não. Quem é que trouxe uma caneta aí? Ih, rapaz, pastor sem caneta. Meu Deus do céu. Meu Jesus de Nazaré. Olha só. O que é isso aqui? O que vocês estão vendo aqui, gente? Mostra que... Peraí, né? Mostra aqui. O que vocês estão vendo aqui? Nessa folha aqui, que vocês estão vendo o quê? Tem gente que não está vendo nada, que está lá atrás, né? Eu vou descer aí, você vai ver. O câmera hoje vai... Isso é bom, ele está ficando gordinho. Vai fazer um exercíciozinho. Aqui, ó. Nessa folha tem o quê? O que você está vendo aqui? Uma manchazinha. É? Você está vendo a manchazinha aqui? Tá? Quem é que está vendo essa manchazinha aqui? Deixa eu ver, vocês estão vendo? Está dando para ver? Está dando para ver essa manchazinha aqui? Agora eu vou te explicar uma coisa interessante, para você perceber o que eu estou falando. Hoje você vai ter que correr bastante, se você me acompanhar, hein? Você não vai me acompanhar hoje não, hein? Olha, presta atenção. Você vê que em volta desse pontinho aqui, tem mais espaço branco do que propriamente esse pontinho. Qual que é maior, o espaço em branco
ou esse ponto aqui, essa mancha? Aí você só viu só o pontinho, só a mancha, né? É isso que o diabo faz. Ele mostra só defeito, mas aqui é uma imensidão de qualidades. Você tem muito mais qualidades do que defeitos. Muito mais. Os seus defeitos é como isso aqui, ó, em relação às qualidades que você tem. É tão pequenininho, ó, tão pequenininho. Olha a imensidão em branco em volta, são suas qualidades. Mas o inimigo quer focar só onde? No defeito. Sabe para quê? Para tentar denegrir a sua pessoa, a imagem do evangelho, para tentar dizer que não se dá para servir a Deus. Vocês estão entendendo? Se a gente entender isso, nós vamos ser testemunho de bênção, que todo mundo pode testemunhar a bênção. Todo mundo pode ser testemunha viva de Cristo, porque você tem mais qualidades do que defeitos. Você acredita nisso? Quem acredita no que eu estou falando aqui? Você crê mesmo? De verdade? Ah, pastor, mas eu sou tão chata. Não precisa ser tão sincera assim, né? Mas você tem muito mais qualidades do que defeitos. Se você focar nas suas qualidades, você vai ser uma referência de bênçãos para a sociedade. Você vai ser bênção para todo mundo quem você conviver. Pedro e João não tinham defeitos? Aí vem o outro e fala assim, eles eram santos. Inclusive eu tenho uma imagem de São Pedro lá. Eles eram, né? Não, irmão, quando a Bíblia fala santos, todo mundo aqui é santo, sabia? Pastor, o senhor não me conhece. Não, quando Paulo escrevia, por exemplo, aos santos que habitam em Éfeso, ele está se referindo à igreja, aqueles que se esforçavam para seguir a Jesus, que aceitou Jesus como Salvador, eram chamados de santos, né? E apesar de sermos chamados assim, nós temos falhas, erros, como Pedro e João tinham. Mas isso não os impediam de testemunhar do Evangelho, de ser exemplo de bênção. Porque perfeito só tem um, que é Jesus. Então, meu irmão, talvez você esteja olhando para si mesmo nesse momento, e você esteja dizendo assim, não, eu não tenho condição de testemunhar do Evangelho. Eu não tenho condição de ser uma referência de bênção. Tem. Se você quiser, você consegue em nome de Jesus. Aí você fica. Tem crente que eu vou falar, irmãos. Uma vez chegou uma crente para mim, ela não gostou do que eu falei para ela não, mas eu falei, né? Ela chegou assim e disse, o senhor ora por mim, irmão. Por quê, irmã? Porque eu estou trabalhando num lugar aí, e eu vou ter que pedir as contas, não vou trabalhar. Mas por quê, irmã? Só não está gostando do trabalho? Estou. Mas lá tem tanta gente macumbeira que eu não posso ficar no meio desse povo, porque eu tenho que sair de lá. Aí eu olhei para ela e falei, bela cristã que a senhora é, porque é nas trevas que a senhora tem que brilhar. É lá que a senhora tem que mostrar que é de Deus. Quer mostrar que é de Deus na igreja? Para quê? Tem que mostrar que é de Deus aonde nós estamos vivendo, independentemente de quem nos cerca. Paulo e Silas, quando foram maltratados e lançados na cadeia, depois de serem açoitados, o corpo todo doendo, o que eles fizeram? Está doendo, eu não estou aguentando mais. Silas, me ajuda aí, passa a mão nas minhas costas aqui para tentar ajudar. Não, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. O corpo estava ferido, estava machucado, todo dolorido, mas eles oravam e cantavam louvores a Deus. Você quer maior testemunho do que esse?
mesmo naquela situação, eles não abriram mão da presença de Deus. Referência de bênção, é referência, é modelo para nós. E eu te pergunto, Paulo e Silas também não tinham defeito, como eu e você? Mas isso não impedia que eles testemunhassem, que eles fossem referência de bênção. A senhora pode ser uma referência de bênção lá na sua casa. Você, meu querido, pode ser uma referência de bênção onde você trabalha. Vamos viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Irmão, Isabel, como foi o primeiro texto que nós lemos lá em Lucas capítulo 1, do versículo 26 em diante, ela não tinha defeitos? Não. Tinha? Tinha ou não tinha? Tinha ou não? Tinha sim. O ser humano tem. Mas ela foi referência para Maria. O anjo falou: olha o exemplo de Isabel. Olha o exemplo dela. Mostrou como referência. Irmão, isso é muito forte. O anjo usar o exemplo de um simples mortal, de um ser humano, para a gente ver que é possível a gente ser de Deus em qualquer lugar, para a gente ver que é possível ser abençoado onde a gente estiver. Irmão, eu vou ser sincero para você, eu já preguei até dentro da macumba, você sabia? Eu preguei o evangelho lá. Você vê que esse negócio de macumba, né? Isso é uma bobeira, né? Tem gente que vai atrás disso, né? É o que eu sempre falo, se macumba fosse boa, se chamaria boa cumba. Você vê até o nome diz macumba, é uma coisa maligna, tá? No nome já está dizendo que não presta. A pessoa vai atrás disso. Pois bem, eu falei um dia por meu irmão, era uma sexta-feira, eu era obreiro da igreja, aquela sede de querer pregar, e me deu aquele 5 segundos assim, eu falei: irmão, vamos pregar na macumba hoje. O irmão estatalhou que ele olhou assim, porque na macumba? Você está doido? Você desviou, irmão? Não desviei não. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma camiseta, né? E vamos pôr, eu andava com um pacote de folhetinho dentro da bolsa. É a bolsa que eu carregava a marmita, né? Marmitinha, que põe comida para comer no emprego, saía do emprego e ia para a igreja. Aí, ia dentro daquela bolsa, tinha bastante folheto. Ó, tem um folheto aqui, vamos evangelizar. Só que hoje nós vamos na macumba. Que isso? Ó, se você quiser ir, bem. Se você não quiser, eu vou sozinho. Aí, eles acharam que eu não estava acreditando não. Falei, vamos lá, vamos pregar lá. Aí, como é que vocês vão? Vamos colocar uma camiseta para parecer como qualquer pessoa que de repente vai lá para poder tomar um passe ou alguma coisa. Vai escutando essa experiência que eu tive. Aí a gente entrou. Que hora começa a sessão? A tal hora. Sentando no primeiro banco ali, eu já tinha combinado, ó, na hora que o guia for descer, a gente fica em oração. Está amarrado em nome de Jesus, não vai descer o guia, não vai descer em nome de Jesus. Ficávamos ali. E na hora a pessoa começa a girar para tentar, e dançava para lá, e dançava para cá, e dançava para lá. Irmão, eu sei de uma coisa, que dançou e não desceu guia nenhum aquele dia. E a gente ficava, está amarrado em nome de Jesus, esse guia não vai descer hoje, ele não vai trabalhar hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí, eu sei que não sei se era pai ou se era mãe de santo, tia de santo, o que era. E gritou lá, me perdoe a palavra, tá? Que eu vou usar aqui. Desgraça, hoje não tem sessão não, então vamos fechar essa porcaria que o santo não quer descer hoje, o guia não quer descer hoje. Aí todo mundo ficou assim. Ele disse, hoje tem interferência aqui. Interferência, que interferência, irmão? Aí saímos para a porta e começamos a panfletar. Olha, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, meu. Jesus não é religião, você precisa de Jesus. Panfletamos e teve pessoas que de lá foram para a igreja, irmãos. Foram para a igreja.
É possível você ser de Deus em qualquer lugar. O crente não pode ter medo de macumba, ele tem que ser de Deus e testemunhar em qualquer lugar, irmãos. Em qualquer lugar. E se você é de Deus, tem um macumbeiro, pastor, sempre macumba do lado da minha casa. Se você orar aqui, o guia não baixa lá. Não baixa, porque você é de Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você tem poder de Deus na sua vida para usar contra toda a ação do diabo em nome de Jesus. Você tem o poder de Deus. Nós precisamos acreditar mais no Deus que nós aceitamos, que isso faz toda a diferença. Nós temos esse Deus. Agora, eu não estou dizendo isso aqui para me gabar de nada, mas é uma experiência que eu vivi. É uma experiência que eu vivi. Outra experiência que eu quero passar para você. Voltando da igreja. Tá lá aquele monte de gente no terminal de ônibus. E um corpo estendido no chão. Tá lá. Toda ensanguentada, uma jovem. Naquele momento ela estava tendo ataque epilético. Ela estava mordendo a língua e a língua já estava sangrando. E lá tinha um médico atendendo. Eu não sei onde que Deus me deu tanta intrepidez. Eu falei, dá licença, dá licença, dá licença. Falou, o senhor é médico? Eu falei, não sou não, mas tem um médico aqui que vai atender ela agora. Eu disse assim, espírito mau que causa o ataque epilético, eu te ordeno agora em nome de Jesus, solta a língua dela, solta o corpo dela. Voltou normal, irmãos. O doutor olhou assim. O que é isso? Eu falei, não, isso aqui é o poder de Deus. Isso aqui não sou eu, não, é o poder de Deus que opera. Isso é um demônio que estava na vida dela, mas esse demônio foi expulso em nome de Jesus. Vai escutando, não terminou aí não. Aí, olha que interessante. Aí eu falei, ela voltou, né? Eu falei, onde você mora? Eu moro na favela do Marimbondo. Era a favela mais perigosa que tinha em Ribeirão Preto na época. A favela do Marimbondo, você já viu esse nome, né? Já dá para... Aí, isso já era próximo de meia-noite. Tinha eu mais uma pessoa. Falou, vamos à tua casa, eu vou levar você lá. Estando com ela não tinha problema, né? A pessoa conhecia ela. O problema é a gente entrar sozinho. E chegamos, pegamos o ônibus e fomos até aonde ela morava. Irmão, é uma miséria, que era uma tristeza. Mas um pessoal tão carente de Jesus. Eu me lembro que tinha aquelas casas tão, né? Você via a miséria mesmo ali. O pessoal que cuidava do local já veio assim. Ela disse, não, eles estão comigo. E aí, chegamos na casa dela, eu disse, olha mãe, estava a mãe e o pai, olha, ela passou mal, isso era um espírito mau que causava ataque epilético nela, nós repreendemos, em nome de Jesus ela voltou. Eu quero dizer que só Jesus é o caminho. Tem aqui um folheto da palavra de Deus para você. Irmão, sabe o que aconteceu? As pessoas, sem brincadeira, fizeram ali mais ou menos em média de 50 a 60 pessoas em volta da gente, pedindo oração. Isso já era em torno de 1h da manhã, pedindo oração e pedindo o folhetim da palavra de Deus. Aquele dia acabou o folheto, tinha gente pedindo para aquele folheto da palavra de Deus, falou, infelizmente não tem mais, um dia eu volto aqui para evangelizar, falar de Jesus para vocês. Irmão, eu não era pastor, eu era apenas um obreiro que estava começando, porque independentemente de título, você pode testemunhar de Jesus aonde você estiver. Se alguém na sua casa passar mal, se não encontrar o pastor, o que você vai fazer? Ora você mesmo em nome de Jesus, e Deus vai te ouvir.
igual eu falava na igreja que eu fui pastor, lá no interiorzão de São Paulo, São Joaquim da Barra. Irmão, tomara que o dia que você acontecer alguma coisa, tomara que nem aconteça, mas que você não consiga falar comigo, você mesmo se vire e aprenda a orar, porque você tem que crescer ao ponto de testemunhar do Evangelho de Cristo nesse Brasil. É isso. Não precisa ter título de pastor, de padre, de bispo, seja lá o que for que eles falam por aí. Não precisa de título. O que você precisa é acreditar no seu chamado, que você foi chamado para fazer a diferença, para ser referência nesse mundo e mostrar que Jesus está em você. E porque Jesus está em você, você tem poder para expulsar o demônio, para curar o enfermo em nome dele. Isso, meu querido. Aí eu fiquei e falei, Jesus, como o povo está carente de pessoas que testemunhem do Evangelho. Aquele dia eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Cheguei em casa já bem tarde, mas cheguei com uma alegria, tão feliz. Disse, obrigado, Jesus, valeu a pena. Irmão, vale a pena ser do Senhor. Às vezes você está vindo para cá, você está vindo de ônibus. Senta alguém do lado de você com problema, falando tanta coisa ruim, e você não tem coragem de dar uma palavra para aquela pessoa. Lá no seu trabalho, o mundo está precisando de gente que seja de Deus, não só na igreja, mas que seja em casa, no trabalho, aonde estiver. Nós estamos precisando de gente assim. O Evangelho de Cristo vai crescer muito mais no Brasil se houver pessoas dessa natureza. Então, o que Deus colocou no meu coração hoje para falar para você é isso. Você tem condição de ser uma referência de bênção para o mundo que está perdido. Você tem condição. Você pode ser, se você quiser. A Bíblia diz que você pode todas as coisas em Jesus Cristo que te fortalece. A partir de hoje, se tiver no erro, se conserta com Deus e se apresenta para Jesus. Jesus, eu quero ser uma bênção. A partir de hoje eu quero ser um exemplo. Para a fila do hospital, não é só para ser atendido, não, vai também para evangelizar, falar de Deus. Eu tinha um amigo que ele gostava de pregar em velório. Você sabe que a coisa mais gostosa de pregar é em velório. Pastor, que é isso? Não estou brincando não, porque é a hora que as pessoas estão mais sensíveis para ouvir. Eles chegavam, olha, eu posso dar uma palavra de conforto para a família e tal? Sim, senhor, tem uns que não gostam não, mas outros abrem espaço. Pessoal, quero dizer para vocês que é uma boa hora para vocês refletirem acerca de como vocês estão vivendo a vida de vocês. Esse aqui já partiu, já não está mais conosco. Como é que você quer partir? Você quer partir guardando mágoa no coração, sem dar o perdão, sem ajudar alguém que você sabe que precisava de ter ajudado? É hora de refletir. Deixa eu fazer uma oração para vocês. Ora ali. Olha, agora eu quero dizer, você precisa de ajuda. Toma aqui o folheto, aqui está o endereço da igreja. Vai buscar Jesus nesse endereço. Irmão, eu já fiz muito isso. É a hora que a pessoa está mais sensível para ouvir. É nessa hora. É no momento de perda. É num momento difícil. E ainda mais que você, se você ainda for uma pessoa que conhece os parentes, a família, ainda é mais fácil para você levar a palavra ali. Amém? Irmão, eu faço votos. A caneta do meu amigo ali. Eu faço votos que você seja um grande testemunho para essa nação, irmãos. Faço votos que você seja um liberador da bênção de Deus sobre as pessoas com quem você vive.